Oi, pessoal. Atendendo a um pedido de uma amiga que não sabe fazer crochê, eu elaborei uma receitinha em tricô para ficar mais parecida possível com uma bolsa em crochê. Como o crochê fica mais firme os pontos, eu fiz ela toda estruturada, com as laterais bem definidas e o fundo da bolsa também feito separado das duas partes da bolsa, né? Ela é uma bolsa muito fácil de fazer. Eu fiz esse pontinho bem simples e que fica bem bonitinha. E é um ponto que não fica muito aberta e nem muito fechada. E ela fica assim estruturada no fundo e nas laterais. Fiz essas alças com o tricô tubular, que fica assim com uma espessura bem boa e bem firme, que não deixa esticar muito. Eu fiz sem forro, mas quem quiser pode fazer um forrinho aqui, acompanhando o desenho da bolsa, que fica ótima também. Outra coisa é, quem quiser pode colocar um fecho, pode colocar um imã, ou se não um cordãozinho, pode incrementar a bolsa como quiser. Ela ficou de ótimo tamanho. E para essa bolsa, eu usei um barbante 6, que vocês podem usar, qualquer marca. Eu usei este, vou deixar a foto dele para vocês, que é o Supremo, e ele tem esse Tex 885. Nesse novelo tem 795 metros e a indicação é agulha 4,5 em tricô. Mas eu fiz com a 4 para que a bolsa ficasse bem fechadinha, né? Essa quantidade do novelo deu para fazer a bolsa, ainda sobrou bastante fio. Pode ser um novelo menor para vocês fazerem essa bolsa. Inclusive, eu vou colocar o peso dela no final do vídeo, junto com as medidas. Aí, coloquei uma etiquetinha aqui que eu comprei, essas de loja. Ela foi feita toda com agulha de tricô, somente os lados que eu fiz a costura com a agulha de tapeçaria. E agora vamos ao vídeo explicativo. Para começar a fazer a bolsa, vou colocar 11 pontos na agulha. Depois que eu coloquei 11 pontos na agulha, eu vou fazer a primeira carreira toda em tricô. Segunda carreira, também toda em tricô. Terceira carreira, também toda em tricô. E a quarta carreira, também em tricô. Então, depois que eu fiz 4 carreiras em tricô, na quinta carreira, eu faço um tricô, 2 pontos juntos em tricô e uma laçada. Aí, continuo 2 pontos juntos em tricô, uma laçada. 2 pontos juntos em tricô,
uma laçada, 2 pontos juntos em tricô, uma laçada e finalizo com 2 pontos em tricô. Feito isso, faço novamente 4 carreiras só em tricô. Vou fazer mais um pouquinho para vocês entenderem bem. Então, eu faço primeira carreira em tricô. Começo a contar tudo de novo. Segunda carreira em tricô. Terceira carreira em tricô. Quarta carreira em tricô. Quinta carreira, fazemos novamente um tricô, 2 pontos juntos em tricô, uma laçada, 2 pontos juntos em tricô, uma laçada, 2 pontos juntos em tricô, uma laçada, 2 pontos juntos em tricô, uma laçada e finalizo com 2 pontos em tricô. Aí, voltamos novamente na primeira carreira, que é toda em tricô, segunda em tricô, terceira em tricô, quarta em tricô, e na quinta carreira fazemos esse pontinho tipo passa-fio. E vamos fazendo assim até completar 45 desses desenhos formados na parte dos furinhos. Então, pessoal, completei 45 sequências desses furinhos. Finalizei com 4 carreiras em tricô e agora na quinta carreira eu vou arrematar todos os pontos. Então, arremato os pontos, pego 2 pontos juntos, devolvo um, 2 juntos, devolvo um, 2 pontos juntos, devolvo um, e vou fazendo assim até o final da carreira. Arrematei todos os pontos, sobrou um, passo aqui por dentro, e essa parte está finalizada. Então, ficou assim, 45 furinhos, e contando aqui, nessas alcinhas que se formam, então, nós vamos contando aqui, nessas alcinhas, eu vou contar 37 alcinhas desse lado, ó. Então, nós contamos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 37. O 37 ficou aqui nessa carreira toda em tricô.
Então, eu coloco a agulha aqui, que agora eu vou levantar essas alcinhas para fazer a continuidade da bolsa, né? E nessas alcinhas eu vou levantar 43 alcinhas. Aí, no lado de cá também tem que ter 37 alcinhas, né? Então, eu conto aqui, ó. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 37. Então, eu venho até aqui levantando essas alcinhas. Vão ser 43 alcinhas. Então, continuando aqui, 3, 4, 5, 6. Vocês pegam essas mais salientes aqui, mais fáceis de pegar. Essas daqui assim, ó. E vamos levantando até completar 43. Então, pessoal, ficaram 37 alcinhas desse lado, 37 deste lado, e aqui no centro, 43 alcinhas levantadas na agulha. Agora eu vou amarrar um fio aqui para continuar o trabalho. Amarrei o fio aqui para continuar o trabalho. Então, pessoal, esqueci de falar para vocês que esse trabalho aqui que nós fizemos, um lado é bem parecido com o outro. E aí a gente escolhe um dos lados que tá mais assim com os pontinhos salientes, né? E vamos começar a fazer essa parte da bolsa. Então, a primeira carreira, mesma coisa que nós fizemos aqui, eu vou fazer aqui também. A primeira carreira toda em tricô. Que é meio chatinho, né? Porque a gente pegou os pontinhos laterais, né? Mas é só nesta carreira também. Depois já normaliza tudo. Terminei a primeira carreira em tricô. A segunda carreira também toda em tricô. Terceira carreira também em tricô. E quarta carreira também em tricô. Na quinta carreira, vamos fazer aquela carreira que é como se fosse um passa-fita, né? Então, fazemos um tricô,
2 pontos juntos em tricô, uma laçada e continuamos. 2 juntos em tricô, uma laçada, 2 juntos em tricô, uma laçada. E vamos fazendo assim, 2 pontos juntos em tricô, uma laçada, até o final da carreira. Chegando no final da carreira, com 2 pontos juntos em tricô, uma laçada e finalizo com 2 pontos em tricô. Depois que eu fiz essa quinta carreira, voltamos novamente à primeira carreira, que é em tricô, segunda em tricô, terceira em tricô, quarta em tricô e na quinta fazemos de novo essa carreira de passa-fita, que é um tricô, 2 pontos juntos em tricô, laçada, 2 juntos em tricô, laçada, 2 juntos em tricô, laçada, até o final da carreira. Aí voltamos novamente na primeira carreira, que é em tricô, e assim por diante, até completar a mesma quantidade de furinhos dessa tira aqui lateral, que são 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 furinhos, até completar 14 furinhos e 37 alcinhas. A mesma quantidade de alcinhas que tem nesta parte, nós vamos ter que ter aqui também, nessa parte de um dos lados da bolsa. Aí, no final, eu volto a explicar para vocês como finalizar esta parte. Fiz 14 sequências desses furinhos. Aqui, nessas alcinhas, completaram 36 e eu vou ter que deixar com 37 para ficar igual esta parte da tira, né? Então, agora com o arremate, ele vai completar 37 alcinhas aqui do lado, que são essas carreiras aqui que formam, né? E vou arrematar os pontos, pegando 2 pontos juntos, devolvendo 1, 2 juntos, devolve 1, 2 juntos, devolve 1, e vou fazendo assim até o final da carreira. Terminada a primeira parte, nós vamos fazer o outro lado do mesmo jeito. Vamos contar 37 alcinhas e coincidindo bem onde nós fizemos o início dessa outra aqui também, nós vamos levantar os 43 pontos aqui para continuar fazendo este lado igualzinho nós fizemos na primeira parte. Terminei de fazer as duas partes e o trabalho ficou assim, né? Agora nós vamos costurar os lados. Vejam que um lado e outro são bem parecidos, então vocês podem escolher o lado da preferência, né? E fazer a costura, que nós vamos levantar essa parte do lado para poder costurar a bolsa. Vamos fazer assim, né? Levantando uma parte e um lado dessa tira. Vamos fazer assim. Vocês podem costurar da forma que quiser. Se tiver outra ideia aí, tudo bem. O importante é fechar os lados da bolsa. Eu vou fazer de uma forma bem simples para explicar para vocês o modo que eu encontrei. Para facilitar nosso trabalho nessa parte da costura, eu vou pegar a agulha de tricô e vou
alargar um pouco essas alcinhas para poder visualizar bem que esse alargamento nós fazemos no lado do avesso da bolsa, aquele que a gente escolheu como o avesso, é onde ficou esse alto relevo aqui da pegada dos pontos, né? Então, eu vou vir desde o primeiro aqui, ó, e vou levantando essas alcinhas para forçar e ficar mais saliente para a gente poder enxergar bem na hora da costura. Então, o que que eu vou fazer? Vou levantar 37 alcinhas de um lado e 37 alcinhas também deste lado depois. Vou fazer isso aqui, ó. Estico bem, vou tirar a agulha, aí ele já fica assim, bem evidente para a gente poder vir costurando com a agulha depois. Então, vou fazer esse mesmo procedimento nesse lado também, levantando as alcinhas aqui correspondentes, né? As 37 alcinhas, a mesma quantia de um lado e de outro. É só isso, eu vou fazer, vou esticar um pouquinho assim, para ficar mais visível para a gente poder fazer a costura. Já levantei as alcinhas aqui, agora com agulha de tapeçaria grossa, nós vamos fazer uma costura. Então, eu pego um lado e o outro, uma alcinha de um lado, uma alcinha do outro. Uma alcinha de um lado, uma alcinha do outro. E vamos fazendo assim. Puxando o fio. Sem apertar muito. Porque depois, no final, a gente faz o ajuste, né? E vamos só fazendo isso. Pega uma alcinha. Pega a outra. E vamos costurando todas as alcinhas separadas. Depois que a gente faz a costura, nós pegamos aqui o fiozinho do início, né? E do fim, damos uma puxadinha assim para ajustar bem. Aí, aqui no lado direito, ele vai formar um vinco. Um vinquinho assim para demarcar essa parte do lado da bolsa, ó. Né? Aí, aqui também, esse lado eu já costurei, ó. E fica assim. Agora, falta costurar o lado de cá também. Vou costurar um lado e o outro. Depois que eu costurar os 4 lados, eu vou fazer um acabamento com agulha circular. Quem não tiver agulha circular, não tem problema. Costura 3 lados, faz o acabamento com uma outra agulha, com agulha de tricô, e depois faz a costura no último lado. Eu vou fazer esse acabamento com uma agulha circular um pouquinho menor dessa que nós fizemos, para dar um ajuste aqui nessa parte da abertura da bolsa. E vocês também podem fazer esse acabamento com agulha 3,5, para dar mais uma ajustadinha nesses pontos. Depois dos 4 lados costurados, nós vamos ajeitar assim a tensão dessa costura, né? Igualando um lado com o outro para não ficar repuxado. Então, nós vamos comparando assim para ver se tá tudo certinho. Aqui também, né? Que tem que ficar as 4 costuras bem igualadas uma com a outra, né? Para não dar defeito na bolsa. Então, fazemos assim para comparar e ver se tá tudo certinho. Qualquer coisa a gente dá uma puxadinha e vai ajeitando bem. Aí, todos esses fios nós vamos eliminar, fazendo da seguinte forma, que nem aqui tem 2 fiozinhos, né? A gente dá um nó simples assim, sem uma vez só, né? E aí, nós vamos trazer cada ponta do lado do avesso. Pode ser com uma agulha de mão mesmo ou até com a de crochê, quem tiver. Então, fazemos assim,
Coloquei aqui na agulha e vamos trazendo através dos pontos até mais para baixo, né? Para poder arrematar e não ficar feio esses arremates aqui. Então, vou trazendo aqui até onde der para fazer um nozinho, né? Aí, depois que eu trouxe aqui, eu vou desfiar esse fio para que não apareça muito o nó do amarrado, né? Então, vamos dividir o fio assim. Aí, eu trago uma parte aqui dentro. Aí, podemos amarrar sem repuxar, só encostando. Aí, sim, podemos fazer 3 nozinhos. E para ficar mais firme ainda, a gente pode dar um pontinho de cola para segurar bem. Aí, podemos cortar bem rente, que não tem problema. E fica assim o acabamento. E vamos fazer assim em todos os fios, para esconder bem, em todos os lados. Escondi todos os fiozinhos, arrematei tudo, né? E a bolsa até agora ficou assim. Se quiser deixar dessa forma, fica ótima também. Agora, se quiser fazer uma estrutura para a base da bolsa, eu fiz um recorte aqui numa capa dura, caderno, e vou recobrir com um tecido em algodão cru, para poder ficar na cor da bolsa. Então, neste caso, nós podemos fazer o fechamento dessa parte com cola, se quiser colar, se quiser dar uns pontinhos à mão, ou se não, passar a máquina, fazer assim um tubo, né? Para poder encaixar esse papelão que eu vou colocar. Então, no meu caso, eu vou fazer uma costurinha aqui na máquina, né? Também, se quiser fazer à mão, quem não tiver máquina, dá certo também. Passo uma régua aqui para marcar bem e depois costura, aí revira o tecido para poder encaixar o papelão para fazer essa estrutura aqui do final da bolsa. Mostrar para vocês como é que fica com essa estrutura que eu fiz, né? Tá aqui dentro, ó. A gente encaixa daí nesse retângulo do fundo da bolsa e depois dá um pontinho em cada lado e aqui no meio também para ele fixar bem. Vou tirar aqui para vocês verem como é que ficou, ó. Fica assim uma base bem legal, bem estruturadinha para a gente poder colocar aqui no fundo da bolsa, né? Aí ela dá esse efeito quadrado aqui. Esse acabamento da borda da bolsa, quem souber fazer crochê, pode fazer um pontinho baixo na volta toda, mas fazendo contenções para não ficar embabadada essa parte, né? Mas como eu estou ensinando essa bolsa toda em tricô, eu tenho uma agulha 3,5 circular. Quem não tiver é aquilo que eu falei. Deixa uma parte sem costura, aí faz com a agulha um pouquinho mais fina a volta toda e depois faz a costura por último, né? Então, num dos cantos, eu vou trazer o fio, né? Vou amarrar o fio aqui. Então, amarrei o fio, né? Agora, nós vamos pegando cada pontinho. Pode pegar só um fiozinho mesmo, que é mais fácil, ó. E vai trazendo aqui para dentro da agulha e formando um pontinho a mais aqui, ó. Vamos fazendo esse movimento, levantando os pontos, ó. Cada alcinha aqui do ponto, nós pegamos e trazemos aqui para dentro para formar um ponto. E vamos fazendo assim na volta toda. Quando chegar aqui, nós fazemos o melhor para ficar bem regular nessas junções aqui das partes. Peguei todos os pontos
No meu ficaram 108 pontos. Pode ficar um pouquinho mais, um pouquinho menos, que não tem problema. Aí, ó, eu tô aqui no direito do trabalho, né? Aí eu vou virar o trabalho para fazer esse arremate no lado do avesso. E vou fazer um arremate bem simples. Pego 2 pontos, devolvo 1, 2 pontos, devolvo 1 e vou fazendo assim na volta toda. Terminei esse acabamento arrematando todos os pontos. Aí eu finalizei fazendo melhor para ficar bem igualzinho aqui. Aí nós vamos trazer esse fio e esconder também. E com o acabamento ele fica assim. Agora nós vamos fazer a alça da bolsa. Como eu já fiz um lado, eu vou ensinar para vocês, faz deste lado também. Então, vocês observam que tem esse retângulo aqui da lateral da bolsa, né? Aí eu venho aqui, ó, nesses pontos aqui em relevo e conto 1, 2, 3, 4 para posicionar, né, a alça. E aqui também 1, 2, 3, 4. A partir daqui, eu vou levantar 10 pontos para fazer a alça. Aqui também eu vou fazer a mesma coisa para a gente poder costurar o final da alça, né? Então, vamos contar novamente. 1, 2, 3, 4. Esses 10 pontos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu venho aqui atrás dele, ó. E vou pegar essas alcinhas aqui, ó, para poder ficar esse acabamento do lado da bolsa, né? Então, nós vamos pegar aqui. Vou conferir. 1, 2, 3, 4. Aí, ó, essas alcinhas eu vou levantar 10 alcinhas, sem colocar fio nenhum ainda, só vou levantando. 1, 2, 3, 4. É meio difícil que tá bem justinho, mas dá para fazer, ó. 4. Então, fica assim, ó, 2, 4, 6, 8, 10. Aqui ficaram 4 desenhos e esses 10 pontinhos aqui. Agora sim, nós vamos amarrar um fio para continuar o trabalho. E para fazer essa alça, eu escolhi de fazer o ponto tubular, porque ele fica firme, não estica e ao mesmo tempo fica um volume bom, uma espessura bem boa para a alça, bem firme, né? E bonita também. Então, para fazer isso, nós vamos fazer um ponto em tricô. E o próximo ponto, tiramos sem fazer, simplesmente assim, sem dar laçada, sem nada, só tira. Próximo, um tricô. E o próximo, tira sem fazer. Próximo, um tricô. Com cuidado de não desfiar o barbante, né? Um tricô. E um tira sem fazer. Um tricô. A primeira carreira é difícil mesmo, porque tá bem justinho, mas depois normaliza. Um tira sem fazer. Um tricô. E o último tira sem fazer. Então, essa primeira carreira, um tricô, um tira sem fazer, um tricô, um tira sem fazer, um tricô, um tira sem fazer, até o final, terminando com tira sem fazer. Aí, vamos na próxima carreira e vamos fazer a mesma coisa. O primeiro, um tricô. E o próximo, tira sem fazer. Um tricô. E um tira sem fazer. Um tricô.
e um tira sem fazer. Um tricô e um tira sem fazer. Um tricô e um tira sem fazer. Próxima carreira, mesma coisa. Um tricô e um tira sem fazer. Um tricô e um tira sem fazer. Um tricô e um tira sem fazer. Um tricô, um tira sem fazer, com cuidado para não desfiar o barbante. Um tricô e um tira sem fazer. Voltamos novamente, mesma coisa sempre. Um tricô, um tira sem fazer, um tricô, um tira sem fazer, e termina tirando sem fazer, começa um tricô, um tira sem fazer, somente isso, e vai fazendo até completar. Eu fiz no meu 110 cordõezinhos em tricô, que se formam aqui, ó. Ele fica duplo, ó, se vocês puxarem assim, ele fica solto na parte assim do meio, né? Ó. Fica um cordão duplo bem bom. Então, nós vamos fazendo assim, né? Como eu tinha dito, até completar 110 cordõezinhos contados assim. Aí eu volto a explicar para vocês como costurar no outro lado aqui da bolsa. Terminei fazendo 110 cordõezinhos contados, né? E agora nós vamos arrematar todos os pontos. Eu vou arrematar simples mesmo, pegando 2 pontos juntos e devolvendo um. 2 juntos, devolvendo um. E vou fazendo esse arremate até o final. Arrematei os pontos, sobrou um, passei aqui por dentro, né? Aí deixei um fio comprido para poder costurar essa parte da alça. Então, nós vamos voltar aqui na parte da bolsa, né? E nós começamos deixando esses pontinhos salientes aqui, nós vamos fazer o mesmo do lado de cá. Então, tem esta parte lateral, né? E no início desta parte aqui da bolsa, eu vou contar 1, 2, 3, 4 pontinhos aqui que se formaram. E aí, eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Correspondente ao 10º, eu venho aqui atrás, ó, nesses pontinhos aqui, nós vamos costurar a segunda parte da alça. Então, pessoal, vou posicionar aqui, né, a alça, vendo se ela não está torcida, se está certinho. Aí, eu vou juntar aqui e não vou costurar nessa parte que fica esses pontinhos salientes do lado direito, né? Eu vou pegar aqui pelo avesso, né? Então, eu pego esta alcinha aqui, a próxima, e vamos costurando. Aí, depois que costura, dá uma olhadinha para ver se tá tudo bem, né? Se tá parecida. Aqui ainda tem uns retoquinhos para fazer que ficou afastado, ó. A gente vem aqui
e faz uma costura mais aprofundada, né? Para poder ficar bem ajeitado, ó. Faz isso, né? Ajeita bem assim. E ficou uma costura bem parecida uma com a outra, né? Ajeitamos assim, ó. E ficou ótima. Aí, este fio, eu trago aqui pra dentro, pra arrematar, né? Vou passando entre os pontos, no avesso da bolsa. Trazendo aqui, entre os pontinhos, né? Pra esconder. Aí, depois que a gente tá mais longe aqui no centro da alça, nós vamos arrematar. Aí, chegando aqui, vou cortar um pouco menor. Desfiar o fio. Coloco o fio, uma ponta do fio na agulha, para poder passar aqui, ó, e amarrar uma pontinha com a outra. Porque estando assim desfiada, o nozinho vai ficar bem pequeno. Aí, aperto bem. E podemos cortar rente. Aí, depois, vamos colocar um pinguinho de cola em todos os arremates, para ficar bem reforçado nessa parte. E a bolsa fica assim, né? Eu vou esconder esse fio aqui, arrematar, né? Aí, vou colocar o fundo da bolsa, dar uns pontinhos para fixar bem por dentro da bolsa, né? Então, a gente faz assim, ajeita bem aqui, nesse retângulo do fundo, ó, para ficar bem marcadinho, assim, ó. Ajeito bem, para estruturar essa parte da bolsa, né? Bolsa pronta fica assim. Agora, eu vou passar as medidas para vocês e ela pesou mais ou menos 308 gramas. A largura, sem considerar as laterais, 29 centímetros. O comprimento, sem considerar a parte aqui de baixo, 26 centímetros. Aí, se a gente medir ela assim, no total, 37 centímetros. Aqui é a mesma coisa, né? 29 centímetros. E aqui, na largura do fundo da bolsa, 8 centímetros, mais ou menos, né? A altura da alça, 28 centímetros. A largura, 3 centímetros. Eu fiz essa estrutura no fundo da bolsa, mas quem não quiser fazer, ela fica bonita também. Isso é opcional, né? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês gostem. Bom trabalho a todos.